profeta Isaías, capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 8, os irmãos acompanham sua Bíblia, por favor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado pelo chamamento do Senhor a cada um de nós. Obrigado pelo dia, Deus, de muita responsabilidade para cada um de nós, não somente pela votação, mas principalmente, ó Deus, pelas tarefas espirituais que o Senhor nos convidou a praticar aqui, ó Deus, aqui e fora também, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Assim eu oro nesse momento, para que o Senhor fale conosco, nos lembrando, Deus, de nossas responsabilidades e também de uma esperança, Deus, que temos na pessoa do Senhor. Assim, Deus, nós oramos, rogando a Tua glória, Deus, a Tua presença, rogando, Deus, que o Senhor venha graciosamente, Deus, falar ao nosso coração. Assim eu te oro. Amém. Amém. Meus irmãos, que hoje não podia ser melhor, irmãos, para falar sobre essa passagem. Dia em que a gente, na verdade eu digo todos, né, toda a humanidade buscou olhar para os homens para buscar então na esperança nos homens a sua esperança. E hoje, meus irmãos, deveria ser um dia tão especial para cada um de nós. Na verdade, não para olhar para os homens, mas para olhar para Deus e reafirmar nossa esperança em Jesus. Olhar para Deus e reafirmar que Ele continua soberano. Esse texto aqui nos convida, irmãos, a olhar primeiro para o contexto dessa passagem. Se você observa desde o capítulo 1 até agora, Isaías, do capítulo 1 até o 5, Isaías tem percebido então o pecado de toda a nação. Aqui eles não estão em sua nação, não estão em Israel, mas eles estão exilados. Eles estão em outra terra, uma terra que não é deles, um povo que não é deles. O governador aqui não é o governador deles. Mas aqui, irmãos, é uma época de frieza espiritual. É uma época que predominava a frieza espiritual, a indiferença espiritual na vida praticamente de todas as pessoas. Capítulo 1, na visão aqui, Isaías está condenando o povo, dizendo: olha, vocês cultuam a Deus. Então, na verdade, nesse exercício como pessoas espirituosas, pessoas piedosas, mas Deus está rejeitando o culto de vocês. Deus está rejeitando o sacrifício de vocês. Deus está rejeitando a adoração de vocês. Então, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, o profeta Isaías olha para o povo e aponta o dedo. Mas quando Isaías aqui vai falar sobre esse povo vivia em pecado. Esse povo aqui rejeitava a vida da comunhão dentro da igreja. Esse povo era indiferente à palavra de Deus. O povo que vivia num caos moral e um caos também numa frieza espiritual que prevalecia praticamente em todos, como ao ponto de Deus rejeitar os cultos, rejeitar os sacrifícios que eram oferecidos no templo. Meus irmãos, por que eu digo que é um ótimo dia para a gente meditar nesse texto? Porque é dia, meus irmãos, de olhar para Jesus. É dia de reafirmar então nossa esperança em Deus. O tema que eu quero dar para a nossa meditação nessa noite é: minha esperança é Deus.
minha esperança é Deus. Então, para percebermos então, para até chegar nesse ponto da esperança, precisou haver então um processo aqui na vida do profeta Isaías. Perceba então que este capítulo relata então essa experiência que o profeta tem agora, ele com Deus. Não é ele mais olhando ouvindo de Deus e falando para a população, mas ele olhando para Deus e falando internamente, reconhecendo quem ele é na presença de Deus. Não é ele mais agora para o povo, denunciando o povo, mas ele se denunciando. Ele olhando para a sua espiritualidade, ele olhando para si mesmo, o seu pecado, ele olhando para a sua moralidade e reconhecendo quem ele é. Então, meus queridos, observando então essa experiência do profeta Isaías, eu quero que vocês observem também e tenham uma experiência com Deus nessa noite. Não somente uma experiência muito naquela que a gente observa nos meios pentecostais, mas não quero isso não para vocês. Eu quero que seja uma experiência verdadeira. Eu quero que vocês observem aqui o que é que Deus, quando Deus fala sobre nós, que você reconheça isso em você também. Veja, em primeiro lugar, aqui nós vamos aprender então, irmãos, que só quem pode ter essa experiência aqui que o profeta teve, só aqueles que nasceram de novo. Somente aqueles irmãos que nasceram de novo, que estavam mortos nos pecados, que agora uma vez foram regenerados, uma vez agora estão em Deus, uma vez agora tem o Espírito Santo, é que eles podem dizer que a esperança deles é Deus. Somente esses. Quem ainda não nasceu de novo, irmãos, vai ouvir essas palavras do profeta Isaías aqui, e vai passar no ouvido e vai sair no outro. Não vai fazer nenhuma diferença na vida deles. Aqui, se o profeta fosse com a semelhança aqui da humanidade, aqui nesse capítulo 6, ele não ia estar nem aí para essas palavras de Deus. Mas olha, irmãos, em primeiro lugar, ele viu o Senhor. Versículo de 1 a 4 diz que o profeta aqui está olhando para cima e ele está contemplando aqui o trono de Deus. E nesse tempo aqui, queridos, ele vai dizer, deixa bem claro, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então ele vai descrevendo o que ele está vendo aqui. Imagine, irmãos, como essa palavra é tão própria para nós hoje. Imagine que o profeta aqui estivesse numa época de eleições e ele olhasse para todos os candidatos da sua população e ele não tivesse força para acreditar em pelo menos um daqueles que estivesse ali. Na verdade, não tem nenhum candidato aqui, né? No tempo aqui. E olha para o trono, ele já não tem mais rei, porque o seu rei, que era bom na batalha, bom no governo, morreu. O trono, que era do rei, estava vazio. Se fosse o nosso contexto agora, a gente sim, hoje temos vários candidatos. Tem uma cadeira que está ali, ou para continuar sendo ocupada, ou uma cadeira para a pessoa que está no poder ser substituída. Então, imagina se você estivesse nessa época aqui, de uma eleição, estamos, em que você agora tivesse que olhar para todos os candidatos, você tivesse que escolher um deles, você tivesse que colocar uma esperança, a sua esperança nele. E é perfeitamente esse contexto aqui que o profeta está vivendo. Isaías não vê o trono aqui na terra ocupado, está vazio. Falta de esperança, queridos. Não tem um nome para ele, porque até agora Deus está revelando aqui que o povo está sob o jugo pesado de Deus. Aqui no capítulo 5 ele vem trazendo vários ais contra esse povo. Ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com corda de injustiça e o pecado como que tirantes de carro. Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então, queridos, se fosse para olhar para qualquer um daqueles candidatos ali, nenhuma esperança, querido. Nenhuma esperança. Nenhum daqueles seria escolhido ali pelo profeta. Nenhum daqueles seria, então, escolhido para ser o governante da nação. A morte do rei aqui deixou um vazio no poder, gerando agora disputas, mas nenhum era digno de ocupar aquele
As perspectivas deles, desanimadoras naquele tempo. Esperança? Nenhuma. Alguém já disse que quando as perspectivas aqui embaixo são desanimadoras, é bom a gente olhar para o alto. Para o jovem aqui, Isaías, as circunstâncias eram difíceis. O rei aqui havia falecido, sua nação estava em perigo, havia então um grande vazio, tanto moral quanto espiritual, naquela época. Mas olha para onde que o profeta olha. Ele olha para o alto. Ele vê Deus. Onde Deus está assentado, no alto e sublime trono. Seja esse alto e sublime trono, pode elevá-lo, querido. Pode elevá-lo. Pode tirá-lo daqui da terra e pode elevá-lo. O mais alto que você puder alcançar os seus olhos. Mais alto. Além do que os seus olhos podem ver. No centro do universo. Está lá Jesus governando, está lá Deus governando o centro do universo. No centro do universo, todo esse mundo aqui, e eu digo todo o universo. Do ponto de vista humano, a terra aqui embaixo, queridos, está em caos, mas do ponto de vista de Deus, está sendo governada. A história, do ponto de vista humano, caminha para o caos, mas a história, do ponto de vista de Deus, tem um fim glorioso. A história, aqui do ponto de vista dos homens, tem um trono que está vazio, que pode ser ocupado por um justo, mas pode ser ocupado por um ímpio. Vivemos nessa indecisão, mas do ponto de vista de Deus, Deus continua governando. Quando as circunstâncias são difíceis para nós, queridos, nós costumamos olhar para os problemas e, nas piores das hipóteses, nunca encontramos esperança na força do homem. Não, nunca, não estará. O salmista vai dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o crente confia em Deus. A visão de Deus aqui em seu trono, a visão de Deus, melhor dizendo, em seu trono, renova as esperanças desse profeta. Ele revela aqui que Deus está no controle da história do seu povo. É Deus que está usando, ora homens, ora o vazio aqui do reinado, mas Deus está usando a história para a glória dele. Quando Isaías aqui anuncia essa palavra para aquela sua geração, enfrentavam perseguição, e certamente se lembraram do absoluto controle de Deus. A gente sabe, irmãos, que Isaías foi aquele profeta que pregou e ninguém ouviu, ninguém se arrependeu. O Jeremias, mesmo na mesma época aqui, Jeremias prega, mas vai chorar, porque muitas vezes, a desesperança, o desespero tomava conta do profeta. Mas, queridos, em segundo lugar, o que é que o profeta entende aqui? Ele entende, depois que vê o trono de Deus governando, no versículo 5 a 7, ele entende quem ele era. Veja o versículo 5 a 7, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A visão aqui, queridos, de um reino universal, governado por um Deus completamente santo aqui, queridos, faz com que Isaías tenha consciência de quem ele era. Veja, ele olha para o alto e vê Deus, o Deus santo, totalmente santo, governando dentro desse reino universal, não somente aquela naçãozinha ali que era Israel, mas ele olha para todo o contexto, todo o universo sendo governado. Quando ele olha, ele percebe que esse trono é habitado por um Deus todo santo. Ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido. Ai de mim, porque eu tenho pecados. Ai de mim, porque toda essa nação aqui não é condizente aqui a essa santidade desse Rei dos Reis. Então Isaías, é profundamente tocado por essa visão. E o que ele faz? Ele confessa seus pecados. Ele reconhece suas fraquezas, ele conhece os seus limites, ele conhece sua dependência de Deus, e se ele não for santo, se o seu povo não for santo, serão banidos agora desse seu reinado, serão enxotados, serão jogados para fora, não farão parte desse seu reinado. Então Isaías clama, Isaías diz: eu estou perdido.
Eu sou um homem pecador, o meu povo é um povo pecador. Ele está consciente de quem ele era, de quem ele era. Isaías então suplica a esse seu Deus: ai de mim, estou perdido, eu sou um homem pecador, o meu povo é um povo pecador. E ele cria, então Deus cria no coração de Isaías aquilo que está lá no Salmo 51, versículo 10, quando o salmista, reconhecendo também o seu pecado, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Aquilo também que Moisés disse quando ele estava diante de Deus, ali na sarça, e ele disse assim: eu sou incapaz de falar para esse povo. Eu sou incapaz. O Senhor vai dizer no versículo 12: quem vai te ensinar a falar sou eu. Não digo que você não sabe falar. Quem foi que criou a boca? Quem foi que criou a língua? Quem foi que deu capacidade? Quem foi que fez também o surdo? Quem foi que deu capacidade ao homem para falar? Não foi Deus? Percebam, meus irmãos, que é Deus quem habilita a participar do seu reinado. Deus habilita o pecador a participar do seu reinado. Habilita aqui a Isaías, porque a ação de Deus agora é pegar um dos seus serafins, que tira com antenais uma brasa viva do altar do Senhor e toca nos lábios do profeta. E seu pecado, a sua iniquidade agora é tirada. Ele não mais agora é um homem pecador, mas é agora um homem restaurado por Deus. Veja no versículo 7 diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Talvez, irmãos, alguns de nós pensem assim: mas será que eu participarei daquele reinado do Senhor? Será que eu estarei entre aqueles que são chamados filhos do reino? Será que eu tenho certeza de que sou salvo? Será que eu tenho certeza de que sou alguém lembrado por Deus? É difícil, irmãos. Talvez a gente pode dizer assim: eu não posso, mas lembra, Deus pode todas as coisas. Talvez você diga assim: eu não sei, mas lembra, Deus sabe todas as coisas. Talvez você diga assim: eu não sou, mas lembra, o grande eu sou veio para te buscar. Mas lembra, talvez você diga assim: eu não tenho como comprar, eu não tenho como pagar tamanha obra do Senhor em resgate